Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 30 de agosto, e como vocês podem ver, além do Ângelo, hoje temos uma colega que tem muita experiência em termos do que esse canal se propõe. É Patrícia Laia, jornalista, geóloga, diretora do Sindipetro RJ e conselheira da IPET. Para quem não conhece a Patrícia, além de ser tudo isso, ainda é jornalista formada pela UF e formada também em geologia pela UFRJ, ou melhor, UERJ. Mas vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre a MS, que é um assunto efervescente, um assunto que está tomando os grupos, muita gente se pronunciando a favor, se pronunciando contra, e sobre as ameaças que a Petrobras vem fazendo com a criação de uma associação sem fins lucrativos, que, a rigor, pode ser muito bom para a Petrobras, mas nós sabemos que, para os petroleiros, de uma maneira geral, tanto faz se é da ativa ou se é aposentado, não faz o menor sentido, pois vai aumentar exponencialmente o custo que nós teremos para suportar a mensalidade dessa hipotética associação. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente e eu tenho certeza que os colegas que seguem a gente aqui no canal terão imensa satisfação em te conhecer e saber das tuas contribuições para esse momento tão difícil. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos aí que seguem o canal. Eu fico muito grata de poder estar aqui com vocês. A gente ter uma conversa franca sobre essa questão da AMS, sobre todos os ataques que o nosso plano de saúde vem sofrendo. E o que a gente precisa nesse momento realmente é o esclarecimento para que o pessoal da ativa compreenda que não pode aprovar a atual proposta do acordo coletivo, onde a Petrobras, mais uma vez, nos últimos anos, tem sido assim, rebaixa, né, retira, prejudica os seus próprios empregados em prol dessa lógica de privilegiar o mercado, privilegiar o acionista. A gente vem vendo um ataque à Petrobras com a privatização fatiada da empresa, e, na verdade, o principal acionista, que é a União, que é o Estado brasileiro, vem sendo bastante prejudicado e, com isso, toda a população brasileira. E as mudanças ora propostas na AMS, elas fazem parte desse ataque maior, e a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente vai começar falando sobre uma pequena introdução ao problema dessas ameaças todas que a AMS vem sofrendo, e depois a gente vai mostrar um pouco também da resolução 23ª da CGPAR, que não é nenhum monstro de 7 cabeças. Patrícia, muitíssimo obrigado por você estar com a gente. Eu tenho certeza que a maioria dos petroleiros não conhece os problemas da AMS, ainda não está totalmente a par dos problemas do acordo coletivo de trabalho, e essa experiência, esse trazer ao conhecimento de todo mundo, divulgar assim de forma ampla e restrita, esse vídeo será postado no nosso canal e vai permitir que todos nós tenhamos conhecimento. Eu sei que você montou uma agenda e, por favor, comece com o que você começou, com o que você planejou, que eu tenho certeza que é muito importante, e todos nós estamos ávidos por conhecer os detalhes do que é a AMS e o impacto dessas mudanças na nossa vida enquanto aposentado e enquanto petroleiro ainda trabalhando. Obrigada, Ângela. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Nós vamos começar, então, mostrando... Desculpa. Mostrando o que diz... o que diz a lei dos planos de saúde, né? A lei número 9656 de 1998. Então, é muito importante a gente já, num primeiro comentário aqui,
falar que o nosso plano de saúde, a AMS, criado em 14 de novembro de 1975, ele tem, né, ele antecede a criação da Lei dos Planos de Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, né, um governo privatista, um governo neoliberal, que fez parte da primeira onda neoliberal no Brasil, a partir do governo Collor. E aí a gente tem, então, já a questão do direito adquirido por ser um plano anterior. Hoje, a gente não vai explorar essa questão do direito adquirido, mas quem sabe eu e o Ângelo, ou o Ângelo e um advogado, poderão explorar também essa questão num próximo vídeo. Hoje a gente vai falar de alguns aspectos específicos dessa lei e de como a gente pode relacionar com a tentativa de mudança, com a tentativa de criação de uma associação para gerir a AMS. Então, no artigo 1º da lei dos planos de saúde, existe a definição do que é considerado uma operadora. Operadora de plano de assistência à saúde é uma pessoa jurídica constituída sob modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão que opere produto, serviço ou contrato de que trate o inciso 1º desse artigo. Então, a primeira questão que a gente quer falar aqui é que essa criação de uma associação para gerir a AMS, ela é, sim, uma mudança de operadora. Por quê? Porque nós temos atualmente uma operadora, que é a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Quando você vai no site da ANS e vê lá quem é o operador do nosso plano de saúde, você vai encontrar a Petróleo Brasileiro S.A. e vai encontrar um número de inscrição. Então, a associação, ela significa uma mudança na operadora. Só que, como existe a lei, né, a mudança não pode ser feita de qualquer forma. A mudança, né, ela tem que prestar obediência a um outro artigo aqui dessa lei, que é o artigo 8º, né? Esse artigo 8º, ele fala sobre os pré-requisitos para uma operadora conseguir uma autorização para funcionar. Isso é muito importante também, porque a gente vê que aqui ele fala sobre especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria, demonstração de capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados. Isso tudo aqui, durante todo esse tempo que a AMS operou, ela sempre operou de alguma forma ligada aos recursos humanos da Petrobras. E a gente sabe que ela operou com competência técnica, porque bem poucos planos, né, existem no Brasil tão antigos assim. A gente tem a CACI, que é um plano de saúde mais antigo do que a gente, e a AMS é um plano de saúde bastante antigo, né, 1975. Então, a gente tem aí todo esse tempo onde a gestão, a auditoria, né, os cuidados foram todos tomados de forma que o plano funcionasse bem, atendendo a toda a categoria petroleira, com os recursos humanos qualificados para tal. Então, para mudar, para mostrar um pouco mais sobre por que isso é uma mudança e onde a gente pode ver que fica claro que é uma mudança na operadora, a gente pode analisar ali, no parágrafo 1º, as operadoras por autogestão, elas são dispensadas de demonstrar a viabilidade econômica financeira e de especificar área geográfica. A gente está vendo que eles estão constituindo aí um patrimônio para essa associação. Isso é uma demonstração mais uma demonstração que é uma mudança na operadora, sim. Se a gente continuar no CNPJ da Petrobras, não é preciso demonstrar essa capacidade. Por quê? Porque está dispensada pela lei de cumprir esse requisito. Tá? A demonstração de viabilidade econômica financeira dos planos privados, né, isso equivale, mas para a autogestão não precisa. A autogestão está dispensada. Parágrafo 1º. São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas no inciso 6 e no inciso 7 desse artigo. As entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão. Ou seja, a associação vai precisar constituir um patrimônio. A Petrobras não precisa, porque é óbvio que ela tem esse patrimônio, ela tem condição de arcar com o compromisso que ela tem com os beneficiários do plano, né?
A associação, ela então vai ser constituída um patrimônio e é aí que a gente tem imensas dúvidas, principalmente que a gente passa atualmente, né, por 2 planos de equacionamento de dívida na Petros. Então, nós petroleiros, principalmente os aposentados, já vemos, então, sofrendo bastante com essa questão de gerenciamento, onde a gente não tem influência, né? Nenhum de nós decidiu se a Petros ia fazer esse ou aquele investimento. A gente não consegue, né, ter esse tipo de decisão. E, no final, a gente paga as consequências. E, em relação à MS, pode estar se desenhando um quadro futuro igual. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Mas a gente não está desprotegido, não. A gente está protegido. Por quê? Porque para transferir a operação, tem que ser cumpridos os requisitos que aquele artigo 8º, no seu parágrafo 3º, ele estabelece. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. Então, a gente tem que conhecer melhor as resoluções da ANS, para ver se lá existem outros requisitos que também têm que ser obedecidos agora. Então, os requisitos que a gente vê no parágrafo 3º da Lei dos Planos de Saúde, do artigo 8º, são comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade. Vejam bem, quando passa para uma associação onde o poder público vai estar vetado por norma constitucional de intervenção nessa associação, a gente já passa a correr um risco grande, nós petroleiros. Isso já, por si só, é um risco. Tá? E a gente não tem nenhuma comprovação que essa associação vai ter um patrimônio constituído de forma a garantir o passivo atuarial desse plano de saúde nosso, incorporando todas as despesas futuras dos aposentados, das pessoas que hoje são da ativa, mas que vão envelhecer, que vão um dia se tornar aposentados, e que têm direito à manutenção desse plano, né, nas condições que ele existe hoje. Então, hoje, nós temos condições de pagar o nosso plano. Por que nós temos condições de pagar o nosso plano? Porque nós temos o 70-30. Então, o custeio é fundamental, né? A relação de custeio tem a ver com a manutenção do plano, com a capacidade do petroleiro de manter seu plano. A margem de desconto também tem a ver com a capacidade do petroleiro de manter seu plano, de conseguir pagar, honrar seu compromisso. E nós pagamos, nós somos descontados no contra-cheque, no caso de quem é da ativa, e nos proventos, né, no contra-cheque da Petros, no caso de quem é aposentado ou pensionista. Gente, é muito importante falar que pensionista, ela não caiu do além, não. A pensionista, o pensionista foi casado, né? Foi casado com algum titular, ou da ativa, ou aposentado, que veio a falecer primeiro e que, então, não deixou sua família desamparada. É muito importante a gente ter noção dessas coisas. É muito importante a gente, que é da ativa, pensar que o aposentado, ele não é uma pessoa estranha a nós, não. Ele é aquele colega que até 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, trabalhava ali do seu lado e saiu num desses inúmeros PIDVs, né? Saiu e foi, então, se aposentou, foi iniciar uma nova etapa da vida onde deveria ter direito a descanso, né? Mas tem que se preocupar. Por quê? Porque a situação é muito difícil para todos os aposentados do sistema Petrobras, como eu falei, por conta dos equacionamentos da Petros e agora desse ataque à AMS em plena pandemia da Covid-19. Então, essa questão da comprovação da transferência da carteira sem prejuízo é uma questão essencial para a gente. E os outros itens que tem aqui, a garantia da continuidade da prestação de serviço dos beneficiários internados ou em tratamento, tá? Isso aqui também existe aqui, então, um outro passivo também atuarial, porque
tratamento, por exemplo, a gente pega o PAI, né? O Programa de Atenção Especial. As pessoas que recebem tratamento, muitas vezes, elas vão depender daquilo para a sua vida inteira. Então, aquilo ali também tem que estar incluído, né? Contabilizado, para que essa pessoa não fique desatendida. O Programa de Assistência Domiciliar também, o PAD, outro programa fundamental do nosso plano de saúde, também tem que estar contabilizado, né? É fundamental que os idosos que hoje são assistidos em casa, ou as outras pessoas que estão precisando desses cuidados em casa, elas continuem recebendo, né? E tendo condições de pagar por isso, pagar seu plano de saúde um valor justo, um valor que seja factível. Então, há outro item aqui, comprovação da quitação de suas obrigações com as prestadoras de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde. Isso aqui está em dia com os pagamentos. A gente vê hoje em dia, quando a gente vai consultar no site da ANS, que infelizmente a Petrobras se tornou campeã de glosa, né? Ao invés de ter uma eficiência que ela já teve no passado, atualmente, muitas vezes ela rejeita o pagamento numa primeira oportunidade e depois acaba se confirmando que aquele pagamento era correto, era devido, e ela tem que fazer a posteriori. Mas nesse caminho, né, das glosas, do excesso de glosas, ela acaba recebendo multas, né, pesadas da Agência Nacional de Saúde. Então, informações prévias também, prestar informações prévias à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviços contratados, credenciados ou referenciados na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. Ela vem fazendo isso, né? Ela vem colocando esse assunto diretamente, fazendo, os gerentes chamam os empregados à força de trabalho para escutá-los, né? É uma coisa assim bastante constante. Agora, os fatos não são ditos de uma forma clara, né? Não é dito de uma forma clara que é uma mudança de operadora, sim, que é isso que a Petrobras está fazendo, que é isso que a Petrobras está querendo fazer, vai depender de nós se vai acontecer ou não, que é isso que a Petrobras então está intencionando realizar. E que isso nos traz insegurança, sim, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E uma outra coisinha, só para também pontuar aqui, sobre a questão do direito ao benefício, né? Porque as pessoas confundem muito e ficam com muito medo de perder as coisas. Então, a gente tem que saber o seguinte, mesmo que não esteja no ACT, que você que já está na ativa e trabalhou mais de 10 anos pagando o seu plano de saúde, né? Mesmo que não esteja no ACT, que quando você aposentar você leva, está na lei. E o ACT ele não pode contrariar a lei, né? Se estivesse lá no ACT que a categoria concordava em não ter a aposentadoria, seria outra coisa, porque hoje em dia a gente vê que o ACT vale mais do que o legislado. Mas não é assim que está, né? E também a ausência não significa a perda de um direito se esse direito está garantido por uma norma superior, que é o caso da lei, né, dos planos de saúde, garantindo aí. Então, os aposentados, né, que contribuíram por mais de 10 anos, quando ele se aposenta, ele tem o direito de levar o benefício, tá? E o que vai acontecer é que ele teria que pagar o pagamento integral. Então, realmente, isso aqui diz que a gente vai poder levar, mas vai ter que pagar integral. Isso é para quem? É o pessoal da ativa. Não é para o pessoal aposentado que já tem o direito. Quem já tem o direito, levou o direito numa determinada condição. Teve um ato jurídico perfeito, já, quando saiu, quando se aposentou. Então, não vamos fazer confusão com isso, tá bom? Isso é um aspecto que vale aí fazer um vídeo com um advogado explicando melhor, né? Para todas as pessoas ficarem mais tranquilas, tá bom? Patrícia. Agora a gente vai parar de compartilhar essa apresentação. Oi, Ângelo. Eu achei muito importante essa questão que você está falando sobre quem ainda está na ativa e quem já está aposentado. Eu gostaria que você repetisse tudo de novo, porque muita gente talvez não tenha ficado atento e é importante a gente repetir o que de fato importa. Poderia, por favor?
Com certeza. Por quê? Até é importante repetir, porque a resolução 23ª, que é o nosso próximo assunto, ela veio em janeiro de 2018, querendo retirar direito de quem hoje está na ativa, mas que algum dia vai se aposentar. Então, a gente tem que realmente frisar isso. Olha, você que está na ativa hoje, você não está ao beleléu. Você está amparado pela Lei dos Planos de Saúde, no artigo 31º dessa lei, onde diz que ao aposentado que contribuir para produtos que tratam do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º, que são os planos de saúde dessa lei, em decorrência de vínculo empregatício pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Então, está garantido por lei que você tem acesso, então continua mantendo, apesar, por exemplo, eu tenho 20 anos de Petrobras, eu paguei a AMS por 20 anos, eu sempre considerei a AMS o benefício mais precioso que eu tinha, junto com a minha aposentadoria complementar, para a qual eu descontava 14,9% do meu salário. Então, esses dois benefícios faziam com que eu tivesse uma felicidade de me sentir um corpo técnico valorizado e sentir também que eu estava garantindo o futuro da minha família. E se por algum acaso acontecesse comigo algum problema, quando eu estivesse num helicóptero indo para uma plataforma ou em qualquer outra situação, a minha família estaria amparada porque eu teria uma pensão da Petros para deixar para os meus dependentes e porque eu teria, então, esse plano de saúde também, que sempre considerei o melhor possível. Eu nunca tive problema com a AMS. Eu sempre que eu precisei, utilizei e fui muito feliz, né? Nos últimos anos, eu vejo muitos amigos nossos tendo problemas com a AMS e tendo que resolver na Agência Nacional de Saúde e a gente tendo um número, então, de reclamações maior. Isso tem a ver com a gestão que está sendo feita da AMS no impeachment para cá. A gestão que está sendo feita de toda a companhia, né? Na verdade, não tem como ver a AMS como uma coisa estanque. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Solta aos olhos a necessidade, né, que existe em virtude de tudo que você explicou para a gente, de continuarmos a ter esse plano gerenciado pelo RH da Petrobras. Eu não sei se você vai falar mais adiante, se falar tudo bem, mas eu gostaria que, caso você não tenha essa previsão, você pudesse dar um alô, sobre essa questão da garantia do suporte financeiro da empresa, que, mudando de operadora, deixando de ser Petrobras para ser uma associação sem fins lucrativos, implica em a Petrobras ter que aportar, pelo que sabemos, 650 milhões para fazer frente a essa questão. E, com certeza, isso traz um impacto no valor que iremos pagar após essa transformação de gestão de RH para uma associação. Gostaria de te ouvir a respeito disso, caso você tenha esses comentários a fazer nos slides adiante, tudo bem. Não, esse aspecto a gente não vai tratar aqui. Eu vou parar de compartilhar agora e vou tentar falar um pouco sobre isso. Tá? O que acontece? Nós não sabemos tudo sobre essa associação como nós gostaríamos de saber. Mas o que acontece? A gente já pode pensar o seguinte, Ângelo. No ano de 2019, nós pagamos, no total, Petrobras e beneficiários, nós petroleiros, pagamos cerca de 3 bilhões pelos gastos do nosso plano de saúde, que atende 285 mil pessoas. Né? Uhum. Então, o que acontece? Eles fazerem um aporte de 600 milhões, isso é 20% do que foi gasto em apenas um ano. Então, eu acho que isso não garante nada o daqui para frente. Né? E, por exemplo, esses 20% que eles estão querendo fazer de aporte, que você está falando, isso significa os 20% que eles estão querendo cobrar a mais da gente até o ano que vem.
Por quê? Porque eles estão querendo mudar o custeio de 70 a 30 para 60 a 40. Então, 10% de 3 bilhões seriam mais ou menos, né, 300 milhões. E no ano seguinte mudar para 50. Então, viriam mais os outros 300 milhões, somando aí, a gente teria 600. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente não vai estar falando do mesmo valor, porque tem a inflação. A gente viu que no acordo coletivo do ano passado, eles implementaram um índice de reajuste médico hospitalar que é muito superior ao reajuste que os aposentados recebem, ao reajuste que o pessoal da ativa recebeu, né? Embora o pessoal da ativa tenha aí algumas remunerações variáveis que o pessoal aposentado não tem, a gente tem que ver que o valor desse índice, que foi de 22% no relatório da AMS, ele é um valor bastante alto de reajuste. Então, a gente reajustar uma tabela nossa 22%, quando quando a gente não recebeu um reajuste, né, que seja da mesma ordem, é uma coisa que vai aos poucos inviabilizando o plano. Então, economicamente, quando a gente for somando isso, vai ficar muito complicado para as pessoas pagarem. Então, realmente, essa é uma questão aí que tem que ser analisada. Agora, quando a gente fala em gestão do plano, e eu acho que depois a gente vai fazer um outro vídeo para comentar o relatório de 2019, vale a pena a gente falar o seguinte, que a AMS, gerida pela Petrobras, conseguiu um índice de reajuste médico hospitalar menor do que o índice que teve no mercado. Isso é mais uma prova que depõe a favor da competência técnica da equipe que trabalha na gestão da AMS. Então, se o mercado teve 36% e essa equipe conseguiu 22% de reajuste apenas, ela conseguiu um reajuste inferior ao reajuste pago ao reajuste do mercado, porque de alguma forma ela foi mais eficiente, né? A gente presume que sim. Embora a gente também devesse aprofundar nesse debate para ver a que preço ela conseguiu isso. Por quê? Porque a Petrobras sempre valorizou o médico, né? A AMS, ela, em 2010, por exemplo, ela foi a primeira, em 2012, desculpa, a propor a consulta a R$100. Então, naquele momento, os médicos tinham um movimento muito bacana, em 2012, que era quanto vale o médico. E a AMS, ela, por oferecer um valor justo para a consulta, ela conseguia manter os médicos satisfeitos em atenderem ao nosso convênio. E nos últimos anos, a gente vem vendo um movimento diferente, né, dos médicos, e a gente não pode deixar de pensar se isso também não está relacionado com essa mudança na política da gestão da AMS, que vem então precarizando o nosso plano e não é de hoje. Desculpa, Ângela, eu vi que você queria falar, mas eu não queria deixar passar. Só reforçando a ideia do que a mudança, diferente de quanto o RH da Petrobras apregoa, opinião minha, né, aqui, não trará redução de custos de forma nenhuma, porque além de a Petrobras ter que aportar esses valores, que hoje não precisa aportar, porque quem dá a garantia é a própria Petrobras, além desses valores altíssimos, existe também um valor que a gente sabe que apareceu aí no relatório acho que me esqueci agora, o relatório do grupo que foi formado para fazer o estudo dessa formação de associação, acho que a KPMG, ou uma outra empresa, uma grande empresa que ajudou o grupo a fazer os estudos, apontava algo em torno de 4 bilhões, que depois houve uma revisão e ficou em torno de 2 bilhões. Mesmo assim, com um aporte inicial de aproximadamente 650 milhões. Isso sem contar que, por se tratar de uma associação nova não, por se tratar de uma associação, precisa constituir um corpo técnico, que você mencionou, que tenha expertise. Lógico que esse corpo técnico vai ser contratado ao mercado. E essa é uma das questões colocadas claramente
no projeto da criação dessa associação, quando diz que será gerenciado por um corpo técnico com expertise. Ora, um corpo técnico com expertise é o corpo que atualmente faz a gestão. Se você sai da gestão dentro da empresa, pelo RH, e transfere para uma associação, a gente perde essa expertise. Até porque muitos dos colegas que estão há anos trabalhando nessa atividade não estão garantidos. Com aqui uma observação de caráter de cunho pessoal. Provavelmente serão contratados gestores a peso de ouro, que depois nós teremos que ratear os custos. O que você acha? Olha, Ângelo, com certeza essa atual gestão da Petrobras, ela gosta de contratar no mercado, né? A gente tem visto aí várias aves estranhas ao corpo técnico da Petrobras, povoando principalmente a alta gestão da companhia. Isso é nocivo porque não conhecem a companhia, não têm o mesmo amor que nós petroleiros temos pela companhia, não tem esse histórico de construção, né? Tem apenas o histórico da destruição da companhia. E, na verdade, eles até admitem que vão ter que levar parte do corpo técnico da atual AMS dentro do modelo de autogestão, dentro do RH, dentro da Petrobras, para essa outra associação, porque não tem como. Esse corpo técnico, que é pequeno, que é enxuto, né, uma parte dele teria que ir, então, para tal associação para conseguir fazer a coisa funcionar. Então, isso é mais uma contradição dessa proposta de criação de uma associação que nós temos que combater com a lei, combater com a nossa mobilização, combater com o bom senso. Não vamos deixar atacar nosso plano de saúde num momento de pandemia mundial, de uma doença que coloca muitas pessoas numa situação de terem que ter acesso a ventiladores mecânicos e um dia de CTI, minha gente, nós não podemos pagar. É uma despesa muito alta, onde nós temos que estar amparados pelo nosso plano de saúde, onde nós contribuímos através do grande risco, através do pequeno risco, para termos, então, uma quantidade de recursos suficiente para pagar de forma justa por um plano de saúde que nos proteja, que garanta a manutenção da nossa saúde, tá bom? Então, vamos passar para a próxima questão, que é falar de um outro argumento falacioso deles, que é a resolução 23ª da CGPAR, Ângelo. Podemos ir? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês uma outra apresentação. Peraí. Eu estou vendo aqui, a gente não consegue ver o tempo que a gente tem de gravação. Mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui no... Tá bom. Eu vou colocar, então, no modo apresentação para a gente comentar. Ótimo. Tá bom? Muito então, bom. Gente, o que a gente vai falar agora? Um grande argumento para tentar justificar tanto a mudança no custeio, ora proposta no ACT, quanto a criação da associação, é a questão da resolução 23ª da CGPAR, né? Então, a gente vai falar sobre essa resolução e vai falar sobre o PDC 956, que é um projeto de decreto legislativo de 2018, tá bom? Então, a nossa assistência médica, ela foi criada em 1975, como eu falei com vocês, 14 de novembro de 1975, para oferecer o benefício de saúde aos empregados, aposentados e pensionistas do sistema Petrobras. Em janeiro de 2018, a resolução 23ª da CGPAR determinou mudanças no custeio dos planos de saúde das empresas estatais federais. Em 28 de maio de 2018, a deputada Érica Coquet, do PT do Distrito Federal, apresentou o projeto sustentando a resolução 23ª da CGPAR. Em dezembro de 2019, o deputado Sóstenes, aqui do DEM, do Rio de Janeiro, deu entrada também com um requerimento de urgência para que fosse votado na Câmara, né, o PDC da Érica Coquet, contrário à resolução 23ª da CGPAR, mas aí veio o recesso, veio a pandemia, e então, em plena pandemia da Covid-19, a atual gestão da Petrobras
pretende realizar mudanças na gestão da MS, criando uma associação sem fins lucrativos que fragilizam a mesma. Então, vamos primeiro fazer um panoramazinho, porque a gente vai comentar o relatório inteiro, eu e o Ângelo, num próximo vídeo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como está a nossa MS hoje. E esse panorama aqui, no primeiro quadrinho, na esquerda superior, nós temos as empresas do sistema Petrobras, a Petrobras Petróleo, a Transpetro, TBG, Petrobras Biocombustível, a Termo Bahia, e aí a gente vê o número de beneficiários e o percentual do total que eles representam. Como vocês podem ver, a maior parte dos beneficiários, 266 mil arredondando, eles são, então, ligados à Petrobras Petróleo. Tá? A gente pode ver aqui também, gente, que algumas dessas empresas que estão listadas aqui, como é o caso da Petrobras Biocombustível, estão ameaçadas pela privatização. Então, todos esses funcionários aqui, todos esses beneficiários, estão ameaçados por essa política privatista, né? No caso, a PBio, ela é uma companhia que foi muito bem criada para representar um futuro num cenário de transição para energias renováveis, né? A PBio, ela administrava as participações da Petrobras nas usinas de etanol e também tinha as usinas, ainda tem, de biodiesel, e agora está ameaçada de privatização. Todas as companhias petroleiras, né, as grandes petroleiras, hoje em dia, elas estão fazendo investimentos em energias renováveis, em parques eólicos, em biocombustível, em biodiesel, em etanol. Então, essa mudança que está havendo na Petrobras é uma mudança difícil de justificar, até por uma lógica de negócio que seja. Né? Você tem visto tomarem decisões em direções opostas às direções que estão sendo tomadas por seus concorrentes, e isso sem nenhuma justificativa. Né? A gente sabe qual é a justificativa ideológica é realizar o sonho do Guedes, né, de ver a Petrobras privatizada, o BNDES privatizado. Né? Infelizmente, é um sonho de desconstrução do Brasil, e isso a gente vai continuar falando agora da MS, porque senão a gente poderia ficar muitas horas aqui falando sobre isso. Então, a região geográfica, quando a gente analisa a concentração, a grande concentração dos nossos beneficiários, quase 60%, está no Sudeste, e em seguida vem a região Nordeste, com cerca de 30%, né, 32%. No Sul, nós temos 6% dos beneficiários, no Norte, 3%, e 0,5% na região Centro-Oeste. Quando a gente analisa os beneficiários, e é importante a gente falar, né, quando a gente faz essa análise, a gente vê o seguinte: em azul, nós temos os beneficiários titulares da ativa. Nós temos 53.741, tá? 19%. Em laranja, nós temos os dependentes desses beneficiários, 100 mil, aproximadamente 101 mil. Então, sabe aquele bebezinho que nasceu, filho do seu colega que trabalha com você lá no seu... Aquele bebezinho está aqui nesse laranjinha. Ele é dependente, tá bom? Aí a gente vem aqui para os aposentados. A gente vê que 61 mil são aposentados titulares, beneficiários titulares, tá bom? E 24% são dependentes de aposentados, 70 mil. Então, o que vocês podem perceber é o seguinte: relativamente, quando a gente está na ativa, a gente tem um número maior de dependentes. Por quê? Porque a gente é mais jovem, nossos dependentes são mais jovens, ainda são nossos dependentes financeiramente falando. Quando a gente envelhece, nossos filhos já cresceram, já saíram da nossa casa, já se tornaram pessoas independentes. Quem vai ser nosso dependente? Nossos companheiros da vida inteira, né? Vão ser nossos dependentes. Um ou outro ainda tem aqui algum filho no programa 28, né? Que permite que você mantenha até 33 anos, 11 meses e 29 dias incompletos, você pode manter um dependente. Mas o que a gente vê aqui, então, é uma distribuição dos nossos beneficiários, e a gente tem que sempre falar que todo plano de saúde que uma empresa oferece a seu funcionário é para o funcionário e a família, né?
Senão, qual é o atrativo daquele benefício para o funcionário? Então, a família do aposentado tem que ficar protegida também. A sua família, a minha família, nós que somos da ativa, tem que ficar protegida também. Eu tenho uma filha com 21 anos que já está no plano 21 a 24 universitários, né, que estão cursando faculdade. É muito importante para mim saber que minha filha tem acesso a um plano de saúde, tá bom? Então, isso é super importante para todos nós. Agora, vamos continuar aqui embaixo. A gente tem a parte da despesa. Quando a gente fala na despesa como total, o total da despesa, o total que foi gasto para pagar nosso plano, a gente fala em desembolso. Esse desembolso, 60% do nosso desembolso, dos 3 bilhões, ou seja, né, 1 bilhão, 60% dos 3, né, 1,8 bilhão vem para pagar hospitais, tá? Então, é onde a coisa realmente fica pesada e nós, indivíduos, com a nossa capacidade financeira individual, teríamos muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, em pagar essas despesas, caso a gente fosse arcar com o dinheiro do nosso próprio bolso. Então, a gente paga o plano de saúde, né? Mesmo quando a gente não está utilizando o grande risco, a gente paga, é um pouquinho lá, é uma tabela onde a gente tem lá, de acordo com a nossa faixa salarial e a nossa idade, um valor fixo que a gente paga, isso vai indo para um fundo e daquele fundo sai para pagar todos os petroleiros que estão precisando, tá bom? É assim que funciona, de uma forma solidária. Oi, Ângelo, você levantou a mão? Pode falar. Seria interessante, se você tiver essa informação, dizer como funciona nas empresas privadas essa questão do plano de saúde. Porque eu tenho filha, tenho sobrinhos que também trabalham em empresas privadas e eles têm plano de saúde, que atinge, inclusive, os familiares deles. E muita gente foi convencido pela mídia, que ter um plano de saúde é um privilégio, que não é simplesmente um direito, mas sim uma benesse que as empresas estatais oferecem aos seus empregados e que é uma excrescência, quando, na verdade, um plano de saúde é oferecido tanto nas empresas privadas quanto nas empresas estatais. O que modifica são as formas de oferecimento. Como é que, mais objetivamente, você vê essa questão diferenciando empresas estatais, federais ou não, das empresas privadas em relação ao plano de saúde? Ângelo, olha só, a gente poderia fazer uma pesquisa sobre isso, né? Porque eu não sou uma grande entendida em empresas privadas. Eu não tenho não tenho nada sobre isso. Eu posso pesquisar e a gente pode até conversar num outro momento sobre isso. Mas o que eu vejo, na verdade, é que é um grande ataque ao espaço público. É aquela coisa público-privado. Na época da privatização da Vale do Rio Doce, na época da privatização da malha férrea do Brasil, né, na época dos governos Collor, Itamar Fernando Henrique, a gente tinha, né, aquelas propagandas onde colocava o Estado como um elefante, o funcionário público como ineficiente, como corrupto, como uma cara que não queria trabalhar, um preguiçoso. Gente, tudo isso é uma grande mentira. A gente sabe, inclusive, que o setor do funcionalismo público brasileiro ele é muito menor do que na maioria dos países desenvolvidos. O número de funcionários públicos no Brasil não é excessivo. O que a gente tem é, infelizmente, uma grande mídia comprometida, em grande parte, com o projeto do capital financeiro e eles todos atacando, né, o funcionalismo. E quando a gente fala da questão dos planos de saúde, é importante a gente pontuar algumas coisas. Por exemplo, a Amil, que é uma das operadoras, há muito tempo já foi comprada por um grupo norte-americano. Então, a gente tem no setor da saúde a internacionalização. Quando você vê, por exemplo, Allianz é outra operadora multinacional, internacional, não é brasileira. Não é porque Fernando Henrique criou aquela lei, né, que fala da indústria brasileira, que não é uma indústria brasileira, que a gente deve pensar dessa forma. Né? A gente pode ter liberdade para pensar o que de fato é uma indústria brasileira. Isso a gente pode conversar num outro momento, né? É muito importante a gente fazer esse debate,
Por quê? Porque o Brasil vem sofrendo um grande ciclo de desindustrialização e que a gente tentou vencer essa barreira, impedir que isso continuasse acontecendo durante os anos aí dos governos do PT, com o auge do pré-sal. A Petrobras foi a grande locomotiva da economia brasileira, com investimento pesado em vários setores. E vem a Lava Jato, vem uma campanha que a Petrobras, na verdade, tinha sido vítima, mas passa a ser utilizada a imagem da empresa num dos grandes jornais diários, passam a aparecer tubulões corroídos, vasos industriais corroídos, de onde brotava dinheiro, com o símbolo da nossa empresa, e aquilo passa no fundo, todos os dias, até o impeachment da Dilma acontecer, né? Saindo aquele dinheiro da corrupção da Lava Jato e o símbolo mostrando a Petrobras através daqueles vasos ali corroídos. Isso para fazer o quê? Para destruir a imagem de uma empresa que era muito querida, que ainda é muito querida da população. Muita gente na nossa população não tem consciência de como, a partir da queda da Dilma e da posse do Temer, a Petrobras começou a ser destruída, privatizada de uma forma muito mais acentuada, né? Porque a verdade é que a gente já tinha no governo do Bendini, na gestão do Bendini, no governo não era dele, na gestão do Bendini a gente já tinha tido algumas vendas, mas a partir da gestão do Pedro Parente, a gente começa a ter vendas dos principais negócios da companhia. Uma companhia de petróleo e gás, um negócio principal dela é campo de petróleo. Chega Pedro Parente e vende Carcará, um campo gigante no pré-sal. Vende para quem? Vende para uma estatal, a estatal de petróleo e gás norueguesa, que se chamava Statoil, né? Mas que mudou o nome, acho que foi em 2018, para Equinor. Mas não deixa de ser uma estatal, é controlada pela coroa norueguesa, 67%. Né? Então, vem Pedro Parente e começa a vender coisas que são cruciais para a Petrobras. Preparar a venda da NTS, da malha de gasodutos. Né? Depois houve essa venda para os canadenses. Uma malha de gasodutos é fundamental para uma companhia que produz petróleo e gás, porque vai ligar, né, os gasodutos vão ligar a produção às instalações onde você vai ter o beneficiamento ou a distribuição para consumo daquele gás. E você teve a venda também da participação de 49% nas distribuidoras de gás natural nos estados, né, para Mitsui, também ainda na época do Bendini, da Gaspetro, agora eles estão querendo vender os outros 51% restantes. Então, a gente vem vivendo um quadro de despedaçamento da Petrobras, onde as pessoas não percebem a magnitude disso que está acontecendo. É muito importante que os petroleiros denunciem isso, mostrem isso. Né? A gente tem atualmente, quem tiver curiosidade, vai na página Teasers do investidor Petrobras e olha lá quantas vendas foram feitas em 2017, depois Ivan Monteiro lá em 2018, um pouco mais tímido do que Pedro Parente, depois a gente vê com a entrada de Castelo Branco, 2019 e 2020. Entendeu? É assustador. Não haverá Petrobras em 2022. Não haverá Petrobras como ela já foi, sistema Petrobras. Né? O que eles estão fazendo é uma coisa inacreditável. Oi, Ângelo. Oi, Patrícia. É de extrema importância o que você está dizendo da privatização fatiada, porque existe um outro agravante, né, dentro desse contexto, que é o seguinte: a Petrobras está vendendo seus ativos dessa forma criminosa e a Petrobras é o único cliente que esses ativos vão ter depois de privatizados. Ou seja, como acabamos de ver na TAG, vendeu-se o que faltava da TAG pelo lucro de um ano da TAG. Eu queria falar sobre isso. Olha, sabe quem comprou? Né? Quem comprou a malha de gasodutos do Nordeste? A malha de gasodutos do Norte e Nordeste foi comprada pela ex-estatal de gás francesa, a Engie, né? Em parceria com um fundo de investimento canadense
que tem entre seus participantes, a maioria são fundos de pensão, mas ele tem também órgãos do governo de Quebec que fazem parte. Então, o que está acontecendo aqui com o Brasil é uma coisa terrível. É como se a descoberta do pré-sal realmente tivesse sido uma maldição. O que era para ser uma bênção, o que era para gerar derivados de petróleo por um preço razoável para a economia crescer, para beneficiar toda a nossa população, e nossos caminhoneiros que trabalham, né, que precisam do diesel para rodar nas nossas estradas, o gás de cozinha para nossas famílias cozinharem. Então, a gasolina, todos os benefícios que a gente poderia ter de ter uma produção de petróleo muito aumentada, como é a produção do pré-sal. Mas o que a gente viu, né, foi um ataque ao nosso país, uma derrubada de um governo democraticamente eleito, um governo tampão que, através de um decreto, decretou a nossa extinção, né? O TCU também concordando com uma organização, uma forma de vender também, que propiciou ao Pedro Parente continuar fazendo as vendas. Ele fazia vendas diretas e também vendas disfarçadas através de parceria, né? Ele fazia uma parceria com a Statoil mesmo. Vamos fazer uma parceria com a Statoil? Statoil fica aí com 25% de Roncador. Gente, Roncador é dos campos gigantes do pós-sal da Bacia de Campos, um campo que tem o maior VoIP, quando você fala o maior volume de oil in place, são 9 bilhões, né? Roncador. Então, ele também vendeu Lapa, outro campo Lapa foi para os franceses, foi para a Total. Então, que a gente, nessas privatizações todas, muitas vezes a gente vê no teaser lá, abre o teaser, dá uma olhada, qual é o banco que está ajudando a Petrobras a fazer a venda? É o Bank of America, é o Credit Suisse, é o Credit Agrícola, entendeu? Quais são os bancos internacionais que estão participando disso? Então, o que a gente está vendo no Brasil é uma destruição absurda do patrimônio que é da União e de todos nós, e que nós devemos, sim, nos posicionar e combater. Mas, Ângelo, olha só, vamos voltar ao nosso tema. Esse assunto não é palpitante, não, né? a gente pode bater um papo sobre isso num outro dia. Isso, então, vamos voltar aqui para a nossa tabela da MS. A gente viu, então, que os principais gastos eram com hospitais, gente. É isso que eu queria frisar nessa tabela do canto inferior esquerdo. Agora, aqui no meio, a gente tem um histograma aqui, com as barrinhas, onde em laranja a gente tem a participação dos empregados, nós beneficiários, e em azul a participação da Petrobras. Na primeira barrinha é o grande risco, na segunda barrinha é o pequeno risco e na terceira barrinha nós temos o benefício farmácia. No total, no final, a gente tem sobre o desembolso total. O desembolso total, a Petrobras ficou com 73% e nós com 27%. Por isso que nós vamos pagar uma parcela extra, né? Vai haver um parcelamento e a gente vai pagar para completar a relação de 70 a 30. Nós, petroleiros, vamos, então, pagar o que falta. Aqui, em relação à arrecadação, essa tabela que está no canto inferior, aqui, direito, nós também temos as informações que foram retiradas do boletim aí do relatório anual da MS 2019, onde a gente pode ver que em 2017 a arrecadação entre nós beneficiários foi 584 milhões. Em 2018 já passou para 703 milhões. Em 2019 já foi quase 1 bilhão, foi 918 milhões. E a gente teve, então, um aumento relativo entre 2019 e 2017 de 57,19%. E, quando a gente olha o que a Petrobras pagou, ela pagou 1,8 bilhão em 2017 e 2,1 bilhão em 2019. Então, ela teve um aumento de 11,73%. Tá? No desembolso total, o aumento foi de 22,5%. É esse aqui que eles estão considerando o índice de reajuste hospitalar, eu acho, porque olha que coincidência, 22% foi o índice de reajuste hospitalar que eles colocaram. Então, pode ser que isso aqui, não sei se é uma coincidência, isso me bateu agora, quando eu olhei para o valor,
Mas pode ser que isso aqui seja o que eles estão chamando de índice de reajuste hospitalar. Bom, não sei, ou se é só uma coincidência. No total, o aumento foi de 22,50, tá? De 22,5. Então, vamos passar. Vamos falar sobre a CGPAR. Antes um pouco, vamos só relembrar que o direito do aposentado à assistência médica supletiva, e olha só, essa questão do nome da AMS é uma questão interessantíssima, porque dependendo do documento, a AMS pode estar com nomes diferentes, tá? A assistência médica supletiva está aqui no documento de 1983 e garantindo aos aposentados que fossem vinculados a PETOS, não tivessem sido dispensados por interesse da companhia, não mantivessem vínculo empregatício com outro empregador, quando da implementação do convênio Petrobras e INPS, requeira sua aposentadoria e passe a receber os proventos decorrentes nos termos do referido convênio. Ou seja, quando a gente vê aquela questão do boleto, do fim do convênio, a gente vê que aquilo ali pode estar também, gente, relacionado com isso aqui. Porque aqui a gente tem um documento bem antigo da Petrobras que dava o direito, sim, a quem cumprisse determinadas condições. E que fala aqui no convênio. E quando a gente vai no nosso CT, a gente também tem a menção ao convênio, tá? Então, só para deixar isso aí no ar, para as pessoas refletirem sobre isso. Agora vamos falar do assunto dessa apresentação, que é a resolução 23ª da CGPAR. Essa resolução, o que ela fazia? Ela fazia muita coisa, né? Olha só, resolução 23ª da CGPAR estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais sobre benefícios de assistência e saúde aos empregados. Olha só, proibia futuras concessões com custeio pela empresa aos aposentados. Proibia isso, tá? Ela, além disso, ela também, gente, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: mesmo essa resolução, ela respeitava o direito adquirido. Ou seja, quem já tinha poderia manter. Isso era em relação até ao plano de saúde. Por exemplo, essa história de ter que cobrar 50-50 nunca existiu. Está aqui o artigo 10 da resolução, que fala o seguinte: as empresas que concedem benefícios de assistência e saúde na modalidade autogestão, que não se enquadram nas condições estabelecidas no artigo 9, deverão fechar seus planos para adesão de empregados admitidos após a data em vigor dessa resolução. Ou seja, até a data de janeiro de 2018, todo mundo que tivesse entrado poderia ser mantido da forma como era. Isso foi, o caso de não querer fazer dessa forma, é uma opção da gestão. Não é uma coisa que nem essa norma arbitrária dita. Mesmo sendo arbitrária, essa norma não dita isso. Isso é muito importante falar. Então, ela estabelece o custeio 50-50? Sim, ela estabelece isso. Para os empregados, né? Para novos planos, para quem for entrar por concurso público a partir da vigência dessa norma, sim, 50-50. É bem claro isso. É só reembolso. E o que é isso? Isso não é por acaso. Porque reembolso, você vai utilizar um outro plano de saúde, né? E a gente vê que a nossa recessão, ela vem realmente desde o governo Temer. E o que aconteceu com os planos de saúde? A classe média que ficou desempregada não pôde pagar aos planos de saúde. Isso aqui já foi uma forma de tentativa de socorro aos amiguinhos dos planos de saúde, né? Dos planos de saúde privados, tá? Então, tentando repor com funcionários públicos, de empresas públicas, um pouquinho da galera que perdeu, que era da classe média, ficou sem emprego e desempregado, não consegue arcar plano de saúde, né? Privado. Então, isso aqui já foi uma tentativa, tá bom? Uma coisa importante e arbitrária, né? Que fala também aqui, que não pode detalhar no ACT. Eu não sei se vocês lembram da negociação no ACT passado, mas isso é uma pressão. Não vou colocar cláusula de AMS no ACT? Não, tem que colocar cláusula de AMS no ACT. A lei nos garante em muitas coisas. Não precisa estar no ACT para que a gente tenha direito adquirido, né? Para que a gente tenha outras coisas. Mas estar no ACT é bom para nós, sim. Entendeu? Principalmente nos dias atuais. Então, e outra coisa, outro artigo aqui falando que determina a adequação respeitando o direito adquirido. Então, mesmo essa resolução arbitrária horrorosa, ela teria, então, que cumprir determinadas coisas. Mas, para o nosso bem, né, essa resolução
não vingou. Aqui é o artigo 8º falando que ela, respeitando o direito adquirido, ela proibia concessão para futuros aposentados, ou seja, ia prejudicar principalmente nós da ativa. Mas teve uma reação, né? Teve uma reação e houve a proposição do projeto de lei 956 de 2018, que susta a resolução 23ª da CGPAR pela deputada Érica Coquei. Vamos olhar aqui qual é o texto desse... É um texto muito simples, né? E depois a gente vai falar sobre a justificação que ela propôs para esse projeto, a Érica Coquei. Artigo 1º. Ficam sustados os efeitos da resolução 23ª de 18 de janeiro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece direitos e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde dos empregados. Artigo 2º, esse decreto entra em vigor, o texto muito simples, simplesmente anulando a medida arbitrária. Não tem muito o que conversar. Aqui, a justificação do decreto legislativo. A Comissão Interministerial de Governança Corporativa de Administração de Participação Societárias da União, a CGPAR, criada pelo Decreto 6.021 de 2007, possui a finalidade de tratar sobre matérias relacionadas à governança corporativa e das participações societárias da União nas empresas públicas e estatais federais. Matéria além da sua competência. Essa matéria que ela tentou legislar, de estabelecer as normas de custeio. Vamos ver aqui as competências da CGPAR. Quais são, por lei? Né? As competências da CGPAR, por lei, elas são aprovar diretrizes e estratégias relacionadas à participação acionária da União Então, isso aqui é aprovar o percentual, por exemplo. A União decidiu não mais vender a Petrobras milagrosamente e hoje vai colocar uma participação na Petrobras da União Brasileira equivalente à participação que a coroa norueguesa tem na Equinor, 67%. Vamos aumentar a participação da União na Petrobras para poder distribuir dividendos para toda a sociedade brasileira e não para meia dúzia de acionistas norte-americanos. Né? Mas não é isso que essa resolução falava. Defesa dos interesses da União como acionista. Né? Aí está destrinchando aquela diretriz ali. A segunda diretriz dela então, promoção da eficiência na gestão, inclusive adoção, aquisição e venda de participação. Então, são coisas, né, mais macro, numa escala. Então, expectativa de retorno do capital de investimento, distribuição de remuneração aos acionistas, tem várias coisas aqui. Aí temos também, no inciso 2º, estabelecer critérios para avaliação e classificação das empresas estatais federais, com o objetivo de traçar políticas de interesse da União, tendo em conta, dentre outros, os seguintes aspectos. Aí vem desempenho econômico-financeiro, prática adotada, estabelecer critério para avaliação e classificação de empresa estatal. Não foi isso que ela tentou fazer nessa resolução. Então, também não está aqui. Vamos ver a terceira, né, e última competência da CGPAR. Estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados pelos órgãos competentes para indicação de diretores e dos representantes da União nos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais federais. Bom, isso aqui também não está relacionado. Então, o que acontece, minha gente? Ainda tem aqui mais, desculpa. A 4, estabelecer diretrizes para a atuação de representantes da União no conselho de administração. A 5, estabelecer o padrão de conduta ética do representante da União. Também não é o caso. A 6ª, aprovar seu regimento interno mediante resolução. Isso aqui tudo, nada disso aqui está relacionado com o que foi feito na resolução 23ª. Então, categoricamente, trata-se de um abuso de competência. O órgão que emitiu a resolução não tinha competência para tal. Ou seja, Patrícia, usurpação de competência a rigor, né? Mas o que acontece? Tem um outro aspecto importante que está em vermelho no slide anterior, que define claramente: a GCPAR não compete... não, isso aí foi eu que... Isso aí eu que peguei o que eles tinham usado como cabeçalho da resolução 23ª e coloquei aqui, entendeu? Isso aqui foi um comentário meu. Não tá, eu olhei e li todas as competências dela e não tem isso. Estabelecer diretrizes e parâmetros para o custeio de empresa estatal federal. Não tem isso. Não tem isso. Não então, existe isso nenhum. É de extrema importância essa conclusão para demonstrar a usurpação de competência, tá? Sim, é isso aí, entendeu?
Entendeu? Vamos para o próximo. Vamos. Olha só, aqui a Érica Coquet, ela na justificação do processo, ela foi então colocando as coisas. Eu vou ler rapidamente para a gente não ficar aqui muito tempo, mas ultrapassa a competência a tentar interferir em entidades de assistência à saúde, né? Entidade de assistência à saúde, quem vai interferir é quem? A ANS, né? Uma outra lei que seja feita no Congresso Nacional, mas não uma simples CGPAR. Impõe ônus às entidades ao determinar a paridade 50-50 e estabelecer um teto sobre a folha de pagamento para custeio. Eles estabeleciam um teto de 8%, se eu não me engano. Também, com isso é o quê? Gente, lembra da PEC da morte? A PEC que congelou os gastos de educação e saúde? Eu não sabia. Outro dia eu fiquei sabendo que foi mais uma brilhante ideia do José Serra. José Serra, o mesmo homem, o arqui-inimigo de sucesso da Petrobras. Por quê? José Serra, a gente não pode esquecer que é aquele cara que no telegrama de 2009, que saiu do consulado americano, na Rua México, para a Embaixada Americana em Brasília e para outros vários órgãos, inclusive o Departamento de Estado americano, era um cabo, né, um telegrama que era confidencial e que depois foi vazado na Wikileaks, e por isso que, entre outras, o Julian está preso, né, coitado, porque vazou coisas que a grande nação americana não queria que vazasse. Naquele documento, que tratava de uma reunião que tinha acontecido dentro do consulado norte-americano, para tramar o quê? Tramar contra o novo marco regulatório do petróleo. Né? Após a descoberta do pré-sal, o que o Lula fez? O que foi feito? Foi, bom, vamos tentar segurar essa riqueza petrolífera da sociedade brasileira. E submeteu, acho que foi no dia 29, 31 de agosto, em algum momento ali, submeteu ao Congresso Nacional as 4 leis. E em dezembro, né, essas pessoas das multinacionais de petróleo estrangeiras, que muitas vezes são brasileiros, por exemplo, no caso da Chevron, que estava lá, era a Patrícia Pradal, é uma brasileira. Né? Quando você vai no site do IBP, você pode ver lá como executiva. A Patrícia Pradal fala nessa reunião, e está tudo registrado no documento, que é um documento oficial norte-americano, é interessante falar isso, fala que eles procuraram José Serra, mas aquele ano de 2009 era um ano de véspera de eleição, e ele era candidato e não quis se comprometer abertamente. Ele só falou que eles deixassem os petistas fazerem o que quisessem, porque depois eles, PSDB, voltavam e desfariam tudo e começariam a ter os leilões novamente e todo mundo ficaria feliz, sob a forma de concessão. E é o que ele vem tentando fazer, e com muito sucesso, infelizmente, porque em 2015 ele colocou o projeto de quebra da operação exclusiva da Petrobras no pré-sal, e que foi esse projeto que permitiu ao Pedro Parente, também da equipe de PSDB, né, também da equipe, que já tinha estado antes na Petrobras em 2000, 2001, né, já tinha vendido antes um percentual de Albacora Leste, né, do Campo Gigante aí do Paisal de Campos, 10%, tinha vendido refinaria, né, tem processo. Bom, o caso é que o José Serra, então, está por trás de muitas coisas na economia brasileira. Então, independentemente dos processos contra o PSDB vingarem ou não vingarem na justiça brasileira, essa é uma outra questão, né? Ele está por trás desse congelamento da saúde e educação, ele está por trás da lei que ataca a Petrobras, né? Na questão do petróleo. Hoje em dia, a gente tem uma aliança do Castelo Branco com ele. Castelo Branco, já na imprensa, defendeu a volta ao modelo de concessão, o que é uma coisa inadmissível. Por quê? Porque a União, ela é o principal acionista da Petrobras. E a União, ela recebendo uma riqueza, ela redistribui para toda a sociedade brasileira. No modelo de concessão, a companhia de petróleo, ela é dona daquela reserva, Ela paga royalty, mas eu não sei se muita gente sabe ou não sabe que royalty você pega de volta em petróleo como custo. Ela paga participação especial também, tá? Mas o que é bom é você ser dono do petróleo. Melhor ainda do que a partilha que existe aqui, é lá na Noruega, como foi feito lá, onde a União simplesmente ficava, a coroa, desculpa, ficava com 50% de cada licença de petróleo e gás. E tem campos de petróleo e gás onde a União tem mais que 50%. A coroa, lá é a coroa.
né? Então, aqui a gente tem que pensar não no curto prazo, não dentro de um determinado governo, uma determinada equipe econômica, uma determinada ideologia, mas na população como um todo. Como que eu vou beneficiar mais pessoas? Como que eu vou deixar uma herança do pré-sal para as pessoas, né? Então, tudo isso é interligado. Mas vamos voltar aqui os argumentos da nossa resolução, né? Desculpa, os argumentos do projeto de lei da Érica Coquei para derrubar essa resolução 23ª. Então, impõe o ônus, aumentando o pagamento, vai ficar pesado para as entidades. Viola direitos adquiridos nos ACTs, estatutos e convenções, afronta a hierarquia das leis. Gente, isso aqui é ótimo. Por quê? Porque eles falam, resolução, resolução. Resolução, na hierarquia das leis, vem cá embaixo. Ela tem que obedecer à lei maior, que é a Constituição. Ela tem que obedecer às outras leis. Tem resolução, ó, ela está aqui num degrauzinho. Isso aqui é como se o soldado quisesse dar uma ordem ao general, já que está na moda militar no Brasil, né? Então, vamos fazer essa analogia. Extrapolou as competências em 3 aspectos. Criação do ônus e obrigações para os operadores de plano de saúde, omissão e infração de lei federal e não convidou a ANS. Não chamou para o diálogo a ANS. Destaca os editais sem a inclusão do plano de saúde e o prejuízo para os futuros aprovados em concurso. É verdade. Eu tenho um amigo que passou em concurso e no edital que ele fez o concurso dele para geofísico, ele já não levou não está no edital a oferta do benefício de saúde, né? Diferentemente dos concursos que nós fizemos em outras gerações. Aqui, a denúncia, né? Denuncia a exclusão de progenitores e o ônus para os participantes, porque tem planos antigos que permitiam, até a década de 90, você colocar os seus pais, né? E hoje, não sei se muita gente pode não saber, mas prestar assistência ao seu pai e à sua mãe, além de uma obrigação moral, é uma obrigação prevista pela lei também, pelo Estatuto do Idoso. E esses planos antigos que englobavam, tinha essa possibilidade de você colocar seu pai e sua mãe, eram importantes nesse sentido, para ajudar também. A pessoa não vai fazer aquilo sem pagar, não. A pessoa vai pagar por aquele dependente também, né? Mas, então, eu estava falando sobre isso aqui também. Inconstitucional, né? Essa resolução era inconstitucional porque não exigia uma ação sem ter uma lei que obrigasse. Inconstitucional também por interferir em entidades nas quais não pode ter intervenção estatal. Isso aqui é importante, olha só. Ela cita aqui a criação de associações na forma da lei, e esse aqui é o artigo 5º, né, da Constituição Federal de 1988, no inciso 18º, e aqui, ó, a criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, você pode criar uma associação, não precisa de autorização para criar a associação. E o pior, aqui é proibido interferir, o Estado interferir. Então, está vendo como a associação fragiliza? A associação fragiliza muito o nosso plano de saúde. Patrícia, uma pergunta a propósito. Como é que está o status da aprovação dessa lei? Então, eu vou chegar lá no final, Ângelo. Okay. Essa lei, tá? Eu vou chegar lá no final. Legal. Olha só, então, resumindo, a justificativa da Érica Coquei para entrar com esse projeto foi: ultrapassa as competências, a gente viu que a CGPAR não tem competência para fazer o que ela fez, impõe ônus, né, com essa questão da paridade 50-50, viola direitos do ACT, afronta a hierarquia das leis e é inconstitucional. Tá? Então, a tramitação. A primeira comissão que passou foi a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a CETASP. Nessa comissão, o relator foi o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Tá? A gente vai destacar aqui algumas coisinhas que ele falou no voto dele, no voto do relator. Inconstitucionalidade, extrapolação das atribuições da CGPAR, as operadoras submetidas à ANS, ausência de delegação à CGPAR, a ANS não delegou à CGPAR autoridade para tal. Quanto ao mérito, prejudica 4,7 milhões de usuários, coloca em risco a continuidade dos planos, limita a 8% a folha da folha a participação das estatais no custeio, né? Então, aqui já o relatório dele. Desculpa. Festival de eu andei na direção errada. Vamos continuar aqui. Estabelece a paridade de custeio entre a estatal e funcionários, veda a concessão de planos aos aposentados, implementa a cobrança de mensalidade por cada beneficiário por faixa etária ou renda,
estabelece prazo de adequação de 48 meses. A ANABB, a Associação Nacional, né, dos Aposentados do Banco do Brasil, acarretar penalidades e sobrecarga financeira aos usuários. Ele destacou uma coisa que a ANABB tinha, Nacional dos Funcionários, tá? Do Banco do Brasil, ela tinha apontado isso. Vai acarretar penalidade e sobrecarga financeira aos usuários. É isso que vai acontecer com os aposentados, se a gente tiver um aumento do custeio, né? Oneração excessiva e impossibilidade da manutenção do plano de saúde. E isso vai fazer com que mais pessoas vão para onde? Para o SUS, que já está sobrecarregado, que já está aí sob a PEC da morte de José Serra, né? Eu não sabia que ele tinha parido mais esse filho. Então, abandono do funcionário quando esse mais precisa, que é justamente, você trabalha 30, 37 anos, sabe-se lá, e você aí vai se aposentar e você perde a sua aposentadoria. Olha que interessante, para não dizer o contrário, né? Direito adquirido e insegurança jurídica. Realmente, existe o direito adquirido e essa norma arbitrária vai estar gerando problemas, processos na justiça. Então, inadequação, prejudicialidade, ilegalidade, inconstitucionalidade da resolução 23ª. O parecer da comissão, né? Ele aqui estou falando tudo isso que ele falou novamente, e foi aprovado, tá? Por unanimidade na Comissão de Trabalho. Tá? Aí foi para a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, a CCJ, né? Onde o relator foi o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. O deputado Sóstenes recentemente teve Covid. Ele ficou doente, né? Eu espero que ele já tenha se recuperado. Então, com certeza, ele deve estar aí na luta novamente. E é um contato que a gente tem que fazer, porque o deputado Sóstenes, ele entrou nessa campanha junto com os funcionários das empresas estatais, tá? Aqui, se você observar o parecer dele, tá? Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CETASP concluiu que a resolução eleva excessivamente os custos das operadoras de planos de assistência à saúde de autogestão, o que prejudicará os usuários, bem como impactará diretamente na saúde pública, em razão da migração de pacientes que não poderão arcar com o custeio dos serviços de saúde suplementar. Então, aqui, né, o parecer dele, destacando algumas coisas, ele destacou que teve uma liminar que suspendeu os efeitos para os funcionários e aposentados do Banco do Brasil. A gente teve a nossa liminar da FNP, vocês ouviram recentemente, assistiram o vídeo onde o advogado da FNP, Dr. Coelho, e o nosso Ada Edson, né, nosso coordenador, também fala sobre isso. Tem uma liminar nos protegendo, então nós não estamos ao Deus dará, nós estamos protegidos pela liminar. Se os petroleiros rejeitarem a proposta do acordo coletivo de trabalho, nós continuaremos protegidos. Ano passado, na negociação do acordo coletivo de trabalho, tinha uma liminar do RJ que segurava a manutenção dos direitos até uma determinada data onde seria julgado, e as pessoas abriram mão dos direitos meses antes, se não me engano a data era em fevereiro, eles abriram mão aceitando uma proposta rebaixada. Eu acho que a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma consciência nessa hora muito grande e coletiva. Tá? Projeto de decreto legislativo não apresenta... Isso aqui é o comentário da Constituição e Justiça, porque ela tem que avaliar agora de acordo com a norma jurídica. Então, a avaliação. O projeto de decreto legislativo não apresenta vícios e nem carece de reparos de ordem jurídica. Isso em relação ao projeto da Érica Coquet, que anula a famigerada resolução 23ª. Constitucionalidade do projeto, do decreto legislativo. Quanto ao mérito, observa o princípio da legalidade, comenta ainda sobre a hierarquia das leis. A CGPAR não possui delegação de competência da ANS, destaca que a assistência de saúde é regida por contratos de trabalho, acordos e convenções coletivas. A resolução extingue direitos e cria obrigações em relações jurídicas que não estão afetos a ela. Tá? Então, aqui é uma reprodução do texto do parecer do relator. Assim, ao editar a resolução 23ª, a Comissão Interministerial extrapolou as suas atribuições, impondo determinações quando deveria apenas estabelecer orientações e diretrizes. De tal sorte, verifica-se que a função normativa do Poder Executivo, diante do princípio da legalidade,
ressalvadas as leis delegadas e medidas provisórias, não apresenta a força vinculante que as leis possuem. Cumpre ressaltar que no ordenamento jurídico, ordenamento constitucional vigente, todos os atos normativos do Poder Executivo e dos órgãos e entidades da administração pública estão em posição hierarquicamente subordinada à lei e limitam-se a preencher os espaços livres deixados intencionalmente pelo legislador de modo a efetivar a sua execução. Tá? Então, o parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça, Sóstenes, né? Ele frisando aqui aspectos da Resolução 23ª, extrapola a atribuição do CGPAR, criação de ônus. A gente já falou aqui bastante sobre isso. Então, dessa forma, vamos só frisar esse parágrafo aqui, dessa forma é possível perceber que a resolução retira os direitos dos empregados, subrogando a autonomia das estatais federais, obstaculizando o acesso aos benefícios por meio de implementações de coparticipações, franquias, vedação de previsão do benefício em editais de novos concursos públicos, mensalidades e precificação por faixa etária. Estes implementos, juntamente com a exigência de uma quantidade mínima de beneficiários como pré-requisitos para o funcionamento dos planos de assistência e saúde de autogestão, deixarão milhares de empregados sujeitos à própria sorte, limitando o acesso deles à saúde. É porque as empresas estatais federais com menos de 20 mil beneficiários estavam sendo obrigadas a fecharem seus planos. Essa resolução, gente, foi muito nociva mesmo. Tá? Então, aqui novamente, ainda continuando sobre o parecer dele, o que aconteceu? Conclusão, tá? Vamos pular logo para a conclusão. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania destaca, né? Após essa exposição, manifestamos-nos pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto Decreto Legislativo 956 de 2018. Vejam bem, está recomendando a aprovação. É uma comissão da Câmara dos Deputados, é um deputado relator do DEM do Rio de Janeiro, não é do campo da esquerda, que está fazendo a coisa justa, está fazendo a coisa diante da lei, né? Obedecendo à lei, seguindo a lei. Então, recomendando aí a aprovação no mérito, tá? Do projeto. Aqui é o parecer da CCJ. Novamente, a gente tem a repetição de constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto legislativo. Então, a própria Comissão de Constituição e Justiça recomendou a aprovação do projeto da Érica Coqueiro. Aqui, a gente tem um requerimento de urgência que o deputado Sóstenes deu entrada em dezembro, tá? Em 4 de dezembro. Ainda naquele mês, a gente teve o nosso recesso. Infelizmente, já em dezembro, a gente já tinha os primeiros anúncios dessa doença, né? Em outros países. A gente, janeiro, fevereiro, veio observando a doença se espalhar, chegar na Europa. Então, a doença chegou no Brasil e, em março, a gente entra, então, em isolamento social, né? A gente tem os funcionários da Petrobras hoje em dia, uma grande parte deles, que são do administrativo, trabalhando em home office, né? Os nossos funcionários das áreas operacionais ainda continuam trabalhando e mantendo o Brasil com a energia que ele precisa, o combustível para as ambulâncias rodarem, né? O combustível para os aviões voarem, todo o gás de cozinha que o nosso povo usa para cozinhar, ou gás natural que chega nas casas através das distribuidoras, isso vem do trabalho, do operacional da Petrobras, que vem enfrentando a Covid-19, que vem enfrentando o adoecimento, e já teve óbitos registrados de colegas nossos, né? Então, é uma situação muito grave nesse momento que uma parte da nossa categoria está dando um sacrifício muito grande pelo país, onde muitas famílias que têm a perda de um ente querido, gente, elas têm uma perda 100% que vai afetar a vida delas para o resto de suas vidas, tá? A gente vê a nossa categoria ser ameaçada no seu plano de saúde durante uma pandemia. É uma coisa muito séria. Tá? É aqui que eu respondo aquela sua pergunta, Ângelo, e devolvo a bola para você. Esse projeto está pronto para ser votado na Câmara
a gente tem que se articular, a gente tem que se organizar junto com outras associações mais fortes do que nós, ou tão fortes como nós. Eu falo mais forte porque você vê, a CACI é um monstro, né? O Banco do Brasil é tão antigo quanto a vinda da coroa portuguesa para cá, né? Então, a gente tem aí uma organização, a CACI é o plano de saúde mais antigo, e tem muita gente, e a gente tem que se organizar, tem que fazer essa luta de forma coletiva, uma luta social de todos esses segmentos envolvidos, e a gente derrotar essa resolução, matar de vez ela com esse projeto belíssimo, justíssimo, da Érica Coquet, tá bom? Agora eu vou interromper o nosso vídeo para a gente conversar. Vamos conversar um pouco. Eu acho que é fantástico o conhecimento que você trouxe aqui para a gente, detalhando o histórico da criação da AMS e, principalmente, o status atual do projeto da Érica Coquet e a necessidade de, mais do que nunca, esse povo petroleiro, a família petroleira, mostrar que realmente é forte, que é bravo no bom sentido, que é lutador e apoiar por todos os canais possíveis, né? Fazer pressão boa junto à Câmara dos Deputados para que o ilustre presidente, né, coloque esse projeto para ser votado imediatamente, pois o conjunto de aspectos negativos trazidos pela GCPAR 23 e a sua total, da GCPAR, né, a sua total não pertencimento a essa área de legislação ficou muito clara. Ela está usurpando, está ingerindo onde ela não deve, onde ela não tem, como é que se diz, atuação, competência, exato, onde ela não tem competência, e extrapola diretamente. E o que é pior, a gente vê os exóticos no sentido exógeno, né, de pessoas que não estão relacionadas com a vida, com a cultura da Petrobras, assumirem o papel de feitores, né, e quererem implantar a todo custo coisas que sequer são leis para serem implantadas do jeito que essa resolução orienta, né? E a gente agora está num beco sem saída. Temos uma proposta de uma federação dizendo para aceitar e temos uma proposta de outra federação que diz que, a meu ver, é mais correta e, pelo que você falou também, o aspecto positivo de não aceitar a proposta exatamente porque vai, de alguma maneira, contribuir para que a gente deixe de ter essa proteção por estar no acordo coletivo de trabalho e provavelmente não vamos conseguir, se a gente acordar com a proposta da Petrobras, que a Petrobras deixe de implantar a associação que não deve, de jeito nenhum, ser implantada. E somente a força dessa corrente de 286 mil pessoas, né? Essa corrente enorme, e que pode impedir que isso aconteça. E pessoas como você, do sindicato, da EPET, pessoas que têm esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento para que aqueles que têm menos informação possam decidir, à luz do que da proteção legal, do próprio acordo coletivo de trabalho, rejeitar essa proposta. Mas ainda resta uma tênue esperança, a meu ver, porque é possível avançar na negociação com a Petrobras. Isso já aconteceu em outras negociações e temos certeza que não é a última. Não tem por que desistir no segundo round da nossa briga. Vamos ter outros rounds, né? E precisamos estar juntos. Quem? Os petroleiros. Porque eu disse ontem, num vídeo de ontem, que é o seguinte: os sindicatos e as federações não representam a si mesmas.
elas representam a família petroleira. E a família petroleira não quer isso. Está muito claro o prejuízo que a gente vai ter se aceitar essa proposta da Petrobras. E, do outro lado, Exatamente. tem gente que sabe que, se a gente peitar no bom sentido, se a gente endurecer essa negociação, é possível sim, é razoável que a Petrobras, mesmo vivendo um momento de desconstrução da própria empresa, promovida pela política neoliberal de um gênio incompetente chamado Paulo Guedes, que nunca fez absolutamente nada de produtivo, até os sócios dele, lá, estava lendo um artigo outro dia, os sócios dele no banco proibiram ele de fazer day trade no mercado de ações, tanto prejuízo que ele estava dando ao banco que ele era sócio. Então, um sujeito como esse, que não tem amor a nada, me parece claramente um sociopata, né? Agora engessa a economia do Brasil, retira a grande possibilidade que o país tem de desenvolver a sua economia e abre os portos às nações amigas e inimigas e destrói o conjunto de indústrias que tem no Brasil, em troca, muito provavelmente, de que essas empresas façam do Brasil o seu, digamos assim, está me faltando a palavra, que encontra no Brasil tudo para lucrar muito e contribuir muito pouco com o Brasil. Sim, é o seu mercado consumidor e, ao mesmo tempo, uma mão de obra barata. Por quê? Porque eles fizeram aí, depois do impeachment, as reformas trabalhista e previdenciária para poder tirar os direitos da nossa população, então reduzindo ainda mais o salário das pessoas, né? A gente está numa precarização total da população brasileira. Como eu falei, a gente vem vivendo, então, uma recessão que já não é de agora. Quem quiser comprovar isso, pega o gráfico do Ministério do Trabalho, do Ministério de Minas e Energia, que mostra o consumo de derivados do petróleo, né? E aí você vai ver a estagnação, porque uma forma da gente ver se um país está crescendo na economia, está produzindo riqueza, é ver se ele está consumindo petróleo, consumindo derivados de petróleo. Então, se um país está com a economia estagnada, o consumo dele de derivados de petróleo também fica estagnado. Tá bom? É muito bom ter essa chance, Ângelo, de conversar hoje sobre esse assunto tão importante com você. Não vai Muito embora, legal. não. Nós vamos fechar esse vídeo e eu gostaria que você, assim, num minuto, 2 minutos, de forma resumidíssima, destacasse os principais pontos para os nossos colegas que vão assistir esse vídeo em relação aos impactos que essas mudanças podem trazer no acordo coletivo de trabalho, os impactos de aceitar ou não aceitar e dessa GCPA. Assim, resumidamente, as principais questões. Eu sei que a gente não combinou isso. Não, tudo bem, eu vou tentar. Mais difícil, mas eu sei que o seu conteúdo técnico e intelectual é muito grande e o teu conhecimento vai permitir que você Com isso. Não, olha, não é isso não. Eu tento estudar, como cientista que eu sou da área de geologia, de petrofísica, eu tento estudar tudo com uma abordagem meio científica, entendeu? Tem essa coisa, talvez seja do jornalismo também, não sei. Exato. Mas o caso é o seguinte, a gente vê que eles partem de algumas premissas falsas para fazer o ataque ao nosso plano de saúde, seja ele na tal da proposta de criação da associação, seja ele através da proposta de mudança no custeio. A principal premissa falsa é a tal da resolução 23ª que eu mostrei para vocês aí. Ela existe? Ela existe. Agora, ela é uma resolução que já nasceu natimorta porque foi uma resolução claramente abusiva, como a gente mostrou. Não fui eu que estou dizendo isso, não é Patrícia Lair, diretora do Sindicato RJ, não. Quem está falando isso para vocês são essas comissões do Congresso Nacional que analisaram e que recomendaram o voto no projeto da Érica Coquet pelo mérito na questão. Está correto anular a resolução 23ª. Ponto. Ponto. Entendeu? Esse é um caso. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é o seguinte,
Eles estão colocando a questão do custeio, que é super importante para eles, aprovar a mudança no custeio para poder diminuir o passivo. Gente, como é que eles planejam economizar bilhões com a AMS? Olha, é muito simples. Quem vai pagar os bilhões somos nós. Quem vai pagar os bilhões são os beneficiários. Nós vamos dividir essa conta entre nós. Então, agora, nesse momento, eu só venho assim lamentar que uma parte do nosso grupo dos petroleiros tenha, preocupado com a situação, que é grave, decidido aceitar o que eu considero uma decisão completamente equivocada, tá? Eu espero que eles revejam isso. Eu espero mais ainda que as pessoas nas bases vejam a situação e não votem dessa forma, que essa proposta não ganhe na base, tá? A gente precisa repensar e unir as forças para negociar com a Petrobras. A Petrobras, ela ganha com a nossa divisão, tá? A gente perde com a nossa divisão. Mas é importante defender os direitos, é importante lutar. O derrotado é aquele que não lutou. Se nós, dirigentes sindicais, ficarmos também falando sozinhos, nada vai dar certo. O grosso da categoria tem que vir junto. A categoria tem que se manifestar. Vocês vão acreditar que não vai ter demissão? Vocês estão vendo a página dos teasers diariamente e vendo tudo que está sendo colocado à venda? Vocês viram a venda da BR com porteira fechada, chamando as pessoas para retornar, pessoas que tinham trabalhado a vida inteira no SEMP, gente. Hoje em dia estão por aí, em outras empresas. Ou pegaram a demissão voluntária, alguns tiveram o desprazer de serem demitidos depois. Não pegaram a demissão voluntária, mas depois que houve a privatização concretizada, foram demitidos. A gente vê aí o cerco, a PBio, né? Eles estão querendo aproveitar as pessoas? Não, eles fazem questão de não aproveitar as pessoas. A gente viu o caso do fertilizante lá no Paraná. Então, vocês vão realmente acreditar que com todas essas vendas de todos esses campos de petróleo, que não está sobrando quase nada para a gente, que está praticamente tudo sendo entregue, ou num teaser pelo Bank of America, ou num teaser pelo Crédit Agricole, sei lá, um nomezinho aí francês, que eu não sei bem se é da França ou do Canadá, ou de que país, mas é um país de língua francesa, né? Então, vocês vão acreditar que vai ter emprego garantido até 2022? Vocês preferem acreditar nisso? É baseado num fato real que vocês estão acreditando nisso? Ou é baseado numa ficção, porque a realidade tem se mostrado diferente? Gente, não tem o que pensar. Tem que rejeitar, entendeu? Tem que rejeitar, porque amanhã ou depois vamos ser nós que não vamos conseguir pagar. Mas de imediato, né, a gente pode lembrar aí do relatório da Petros, que deve estar lá na página da Petros, quando eles quiseram implantar o PED, o novo PED, onde mostrava quantos aposentados do sistema Petrobras ganham pouquinho. São milhares de aposentados que ganham pouquinho, que ganham menos do que R$5.000. Entendeu? Então, essas pessoas que ganham menos, essas pessoas vão ser os maiores prejudicados, tá? Num primeiro momento, mas prejudica a todos nós, porque se eles querem passar uma fatia maior do bolo para ser equacionada entre nós, isso vai levar, sim, a uma situação onde vai ficar inviável o plano de saúde para alguns, entendeu? Então, nós agora temos que agir não de forma individual, egoísta, mas de forma coletiva. O aposentado, como eu falei, ele não é um estranho para você. Ele é uma pessoa que você conhece, tá? No meu caso, eu podia citar, obviamente, meu pai, mas eu não vou citar só meu pai, não. Eu vou citar minha guru, a geóloga Maria do Socorro de Souza, tá? Eu vou citar os petrofísicos aí do pré-sal, na época que a exploração estava, então, descobrindo o pré-sal. João de Deus Nascimento, Paulo Sérgio Danicol, são, né, profissionais que passaram uma carreira belíssima na Petrobras e que hoje são aposentados. E eu quero defender meus aposentados. Tá? Eu vou citar Paulo Roberto Ávila, tá? Que trabalhou a vida inteira com gestão de dados de exploração na Petrobras.
eu vou citar a Marli Pires, também desse setor. Eu vou, sabe, o meu coração é cheio de aposentado Petrobras que trabalhou junto comigo, que me ensinou muito. Então, nesse momento, gente, vamos parar um pouco, vamos pensar um pouco, vamos pensar na gente e neles também. É prejudicial para a gente também, e é muito prejudicial para eles. E vamos dizer não à proposta Petrobras. Patrícia, você me fez recordar algo que é muito precioso para todos nós petroleiros, que são as amizades e o reconhecimento que a gente tem desses profissionais. Também na minha vida passaram muitos, não vou citá-los, porque realmente são muitos, eu vou fazer algumas maldades me esquecendo de talvez os mais importantes. Mas a parte mais importante que eu queria destacar é o seguinte: aqui a gente defende as questões nesse canal, mas não pede para que as pessoas acreditem cegamente. Tudo que você falou está no site da Petros, está no site da AMS, está comprovável da sua existência, né? Não precisam Exatamente. acreditar Fontes públicas, cegamente no que o Ângelo ou a Patrícia Laia estão dizendo. Aliás, é perfeito. Vá nessas fontes, consulte, veja a proposta, o decreto-lei que está em tramitação, verifique que tudo isso é verdade. Não acredite pura e simplesmente ou se deixe convencer pela minha opinião ou pela opinião da Patrícia, eu concordo 100% em número e grau, em tudo, mas é preciso que você, ao ter essa informação, você se conscientize e procure a fonte que foram citadas, todas elas, e você diga, não, é isso mesmo, minha opinião agora mudou, não porque o Ângelo ou a Patrícia tenham falado, mas porque eu vi as evidências que comprovam exatamente, que o que eles falam objetivamente. é correto. Então, é isso que a gente espera de todos os colegas. Eu vou aproveitar, vou te agradecer muitíssimo dessa sua participação aqui, toda especial, nesse domingo de manhã. Eu sei que você deve estar com muitas coisas para fazer, inclusive o almoço. É verdade. Com certeza a gente vai voltar, não mais uma vez, mas várias outras vezes a abordar questões dessa natureza e questões palpáveis que fazem a grande diferença na nossa vida. Mostrando as fontes. A sua despedida, Patrícia. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, mas realmente eu tenho que preparar o almoço para minha família, né? A gente sabe que agora, durante a pandemia, a nossa vida está um pouco mais difícil, assim, em vários aspectos, e a gente tem outros compromissos para cumprir também. Mas realmente eu vou estar sempre junto com o Ângelo aqui com vocês, e a gente vai falar muito em breve sobre o relatório da AMS de 2019. Vale comentar vários aspectos daquele relatório, tá bom? Patrícia, então, completa, Oi, por favor. Ângelo. Completa. Não, só um abraço para vocês e um ótimo domingo a todos. E o Ângelo falou uma coisa que me fez pensar, gente. Realmente, eu citei alguns dos meus amigos, eu quero, assim, eu espero que não tenham, eu não quero magoar ninguém que eu não citei. Tem muitas pessoas que realmente ocupam um espaço querido no meu coração e me ensinaram muito nessa empresa e eu sou muito grata. Tá bom? É só isso que eu queria dizer para terminar. Eu também. Eu tenho muito amor por essa empresa, vou ter pelo resto da vida. Aprendi a ser gente, evoluir tecnicamente, principalmente, mas também, por todos os cursos que a Petrobras me proporcionou, evoluir como pessoa. Isso não tem preço, não é não é propaganda do cartão, realmente não tem preço. Tá? Então, te agradeço muito, Patrícia, muito mesmo. A gente encerra aqui, esperando que o vídeo seja bastante visto e que possa contribuir para a conscientização e conhecimento das nossas questões dessa imensa família petroleira. Bom domingo, Patrícia. Bom domingo. Grande abraço. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau.